Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2019 PPL, que no caderno azul foi a questão de número 124. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, é uma questão de ondulatória, mais especificamente falando sobre a luz. E ele mesmo já afirma, o próprio texto já diz, que a luz é uma onda eletromagnética. Hoje nós sabemos que a luz tem um comportamento dual. Ela pode ser interpretada como uma onda eletromagnética em alguns experimentos, em alguns fenômenos, porém, em outras situações, ela se comporta como partícula. Aí vem a ideia do fóton de luz, aquela teoria corpuscular da luz. Mas a questão deixa bem claro que é para a gente pensar na luz como sendo uma onda. E por ser uma onda, ela tem aquelas características básicas de todas as ondas, que são amplitude, comprimento de onda, que é o famoso lambda, a fase da onda, a frequência e a velocidade. Enfim, de todas essas características que vale para todas as ondas, qual delas que está relacionada ao brilho do laser, ou seja, a intensidade do laser? Vamos primeiro visualizar essa onda eletromagnética? Acompanha comigo. O que você está vendo aqui são as vibrações dos campos elétrico e magnético. Isso é uma onda eletromagnética. E perceba que os dois campos eles vibram perpendicularmente entre si e também numa direção perpendicular à propagação da onda. Como assim? A onda aqui está se propagando da esquerda para a direita. Essa aqui seria a velocidade da luz. E a gente tem o campo elétrico representado pela letra E, vibrando para cima e para baixo, nessa direção vertical, enquanto o campo magnético, representado aqui pela letra B, ele estaria vibrando para frente e para trás, entrando e saindo da tela, numa direção perpendicular ao plano da tela. Então, tudo aqui é perpendicular. Os dois campos perpendiculares e também perpendicular à velocidade. Tá, mas e aí? O que está relacionado aqui com o brilho do laser? Bom, se a gente pensar na velocidade, isso com certeza não tem relação alguma com a intensidade da onda. A velocidade é a velocidade, quantos metros por segundo essa onda se propaga. E isso só depende do meio. Você só muda a velocidade de uma onda, não só a luz, mas qualquer tipo de onda, se você alterar o meio em que a onda se propaga. Então, com certeza, velocidade não será a nossa resposta. Já vou eliminar aqui a letra D. Outros dois pontos importantes são frequência e comprimento de onda. A frequência só é determinada pela fonte. Então, qual elemento que está emitindo a luz desse laser, Cada elemento vai emitir uma certa radiação, com uma certa frequência, e a não ser que você mude ali a fonte daquela onda, a frequência jamais pode ser alterada. E isso, automaticamente, elimina também o comprimento de onda. Porque o comprimento de onda está diretamente ligado à frequência. Se você aumenta a frequência, você diminui o comprimento. Se você diminui a frequência, então você aumenta o comprimento da onda. Isso a gente tira pela equação fundamental da ondulatória. O comprimento de onda é a velocidade sobre a frequência. Geralmente nós escrevemos que V igual a lambda F, mas pode ser escrito de qualquer forma. Aqui é só para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Então perceba que mudar a frequência muda o comprimento de onda. Logo, como a gente não está mudando a frequência, muito menos a velocidade, o comprimento de onda também não pode sofrer nenhuma alteração. E lembrando que o comprimento de onda nada mais é do que a distância entre dois pontos consecutivos da onda. Podem ser duas cristas, dois vales, enfim, é o comprimento de uma oscilação inteira. Então, já vou eliminar aqui essas duas alternativas. Não é frequência e também não é o comprimento de onda. Aí vem a história da fase da onda, que também não tem nenhuma relação com o brilho. O que é a fase de onda? Se você olhar bem para essa onda, você pode perceber que ela pode ser escrita, ela pode ser equacionada como sendo uma função trigonométrica. E lembra que na função trigonométrica, pode ser na função seno ou cosseno, existe aquela história de você deslocar a função para frente ou para trás. Você vai dizer basicamente como que essa onda está começando. Ela vai começar indo para cima ou ela vai começar indo para baixo, Eu vou começar numa crista, eu
eu vou começar num vale, isso não muda nada em relação a nenhuma característica da onda. É mais um conceito matemático de como que ela está começando, como que ela foi emitida, iniciando com uma crista ou iniciando com um vale. Alterar a fase de uma onda é basicamente você deslocar essa onda para frente ou para trás. Então, só pode ser o gabarito, a letra A. O brilho do laser está relacionado à amplitude dessa onda eletromagnética. E o que é a amplitude dessa onda? Simples. A amplitude seria essa distância do ponto de equilíbrio até o maior campo elétrico, né, a maior intensidade do campo elétrico produzido. Essa aqui seria a amplitude do campo elétrico, que está diretamente relacionado com a amplitude do campo magnético. Então, a gente tem duas amplitudes, né, que estão diretamente relacionadas. Quanto maior for o campo elétrico, a oscilação do campo elétrico, maior será também a oscilação do campo magnético. E se você aumenta essas duas amplitudes, então você tem uma luz mais forte, mais potente, com mais intensidade, que vai brilhar com mais força, digamos assim. Dessa forma, visualizando o laser antes e depois, seria algo mais ou menos assim. Perceba a diferença entre essas duas ilustrações. As duas ondas possuem a mesma velocidade, elas se propagam no mesmo meio, considerando que fosse o ar, por exemplo, ou o vácuo. Essa velocidade é aquela velocidade altíssima de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A frequência continua igual, o comprimento de onda continua igual, a fase da onda continua igual. A única diferença é nas amplitudes do campo elétrico e magnético. E aí, fez sentido para você? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site, que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!